estamos aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 24, 25, 26. Segundo Crônicas, o Ezequias era o rei de Judá nesta época. Ele teve uma grande vitória, uma grande conquista. Para você ter uma ideia, ele enfrentou Senaqueribe, que era o imperador da Síria, que dominava boa parte do mundo conhecido daquela época. Pois o Senhor Deus enviou um anjo e destruiu todos os soldados, eram 185 mil homens, soldados fortes, valentes, e acabou com todos eles. Aí o Ezequias comete um erro, o quê? Depois de uma grande vitória, a pessoa pode ter uma derrota. Qual foi? Diz aqui, versículo 24, do capítulo 32, diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Isso acontece. Eu estava contando para a gente da Covid agora. Teve gente que ficou curada, não sentiu nada, foi assintomática. Teve gente que foi um resfriado, né? Teve gente que já sentiu mais. Tem gente que sofreu bastante. Tem gente que ficou internada, como esse irmão que eu falei, 28 dias. E tem gente que foi até embora. Foi embora, né? Deus sabe de tudo, mas não quer dizer que essa pessoa tenha mais fé. Às vezes a pessoa acaba, entenda bem, se exaltando. Modéstia à parte, eu tenho muita fé, porque cuidado. Às vezes a pessoa que foi embora, que Deus permitiu, que era a hora, Deus permitiu porque o corpo dela foi destruído, mas o espírito salvo para o dia do Senhor. Cuidado para você não deixar seu coração se exaltar. O missionário, quando ele era jovem ainda, na juventude, vocês já ouviram ele falar várias vezes sobre isso, que ele estava na igreja que ele frequentava, era como se fosse essa aqui, uma galeria, assim. Eu conheço a igreja lá, que eu fiz um casamento lá muitos anos atrás, 33 anos atrás, caminho de um irmão meu. Então esse caso, a igreja disse que estava lá e chegou uma senhora, vocês já ouviram ele falar sobre isso, e ela começou a orar. Aí ele fez um comentário lá no coração, para ele mesmo. Aí peca, agora está pedindo perdão. Lembra que ele falou sobre isso? Ele disse que na hora que caiu de joelho, Jesus, mas eu sou pior, porque ele ouviu Deus falar o coração dele. Ele falou: e você? Ele dobrou o joelho: Jesus, eu sou pior do que todos. Eu sou pior, só tem misericórdia. Nós temos que tomar cuidado para não deixar isso entrar, a soberba entrar, entenda bem, a autoexaltação. Porque diz assim: pelo que veio grande indignação sobre eles, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, atenção, hein? Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ele errou, mas reconheceu o erro e se humilhou. Isso foi importante, foi muito importante. No capítulo 33, nós temos o filho dele. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Não é porque a pessoa está reinando que ela está bem com Deus, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado. Passa aqui para nós por enquanto. O que ele fez? Tudo que o Ezequias tinha tirado de idolatria, ele trouxe de volta. Ele ensinou o povo a praticar um costume de feiticeiro, que era sacrificar os filhos no vale de Inom. Ele fez muitíssimo mal, ele fez o povo errar muito. E o versículo 10 diz assim: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe ou permitiu sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Diga aí para mim: e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Entenda, ele tinha um exemplo dentro de casa, que o pai dele errou, mas o pai dele reconheceu o erro e se humilhou. Qual é a nossa mensagem? Nós temos que ser exemplo para os nossos familiares. Nós temos que ser exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor.
e às vezes não somos. Nós estamos talvez trabalhando muito e recebendo pouco. O que é isso? Estamos orando muito e vendo muito pouco de Deus, porque nós não prestamos atenção que nós temos que ser exemplos. Veja o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, é lá no final da Bíblia, 1 Timóteo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O que ele diz? Ninguém despreze a tua mocidade, ou a tua maturidade também, a tua velhice, tem várias faixas. Diz assim, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, a palavra do cristão é assim, sim? Não, não. No trato, que às vezes não estamos vendo isso, não percebemos que estamos sendo estúpidos, às vezes mal educados, tratamos as pessoas com grosseria, depois queremos falar do amor de Deus para elas. Mas, no amor, porque o amor é um substantivo, mas se você falar, levar ele para o verbo, amar, porque dá para conjugar. O verbo exige ação, irmão. E às vezes nós amamos, mas não mostramos. Temos que mostrar o amor para as pessoas, para a nossa família também. No espírito quebrantado, o espírito que se humilha diante de Deus, como o caso, diz aí, diz mais ainda, na fé. Você está passando por uma luta, pai, eu estou sabendo da sua doença, mãe, eu soube. É verdade, filho, mas o Deus que eu tenho é poderoso, ele já está mudando. Você é um exemplo para eles. É muito importante você aprender a ser um exemplo para as pessoas. Aí ele fala, na pureza que é a santidade. Mas qual é a nossa mensagem? Timóteo, você tem que ser um exemplo para os outros. Em tudo isso que falou para nós. E será que nós estamos sendo? Nós talvez estamos perdendo bastante. Matéria nova, um pouco aqui atrás, é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. É um pouquinho atrás. As 10 folhas aí, 1 aos Tessalonicenses, é antes de Timóteo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, o 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Se vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Atenção, igreja, de maneira que foste o quê? Exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Passa. Nós temos que ser exemplo também até para outros ministérios. Exemplo para as pessoas que estão perto de nós. Então, essa é a mensagem do Ezequias, que ele foi um exemplo para o seu filho. Errou, mas reconheceu o rei e se humilhou. Quando o filho dele se viu em apuros nas mãos do inimigo, ele lembrou-se do pai dele. Meu pai se humilhou diante de Deus, e Deus atendeu o meu pai. Ele foi e se humilhou também. Irmão, nós temos que deixar isso na nossa família. As pessoas estão ao nosso redor. Você vai ver como vai funcionar para você. Agora, vamos ver o Pedro, na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22, 23. O Pedro falando isso, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, depois do Timóteo. Vem Timóteo, depois vem o Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, não vive em pecado, mas nem na sua boca se achou engano. Mentira, não pode. Quem mente perde toda a credibilidade, não é verdade? Será que ele está falando a verdade agora? A gente já mentiu. Uma pessoa que mente uma vez, irmão, é difícil, depois ela tem que reconquistar, vai ser difícil. É difícil, não pode mentir. O qual, quando o injuriava, não injuriava. Aquela pessoa falou de mim, eu também vou falar dela. Não. A Bíblia diz claramente, não é olho por olho, dente por dente, amai os vossos inimigos. Ao servo do Senhor não convém contender. O pai, aquele vizinho falou do Senhor, vamos orar por ele, filho. O pai, o senhor está com medo dele? Não, filho. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A Bíblia diz que o servo de Deus não convém contender. Vamos orar por ele. Você está sendo exemplo para o seu filho.
Não é que não, falou comigo, já é. Eu não vou mostrar fraqueza para o meu filho, eu tenho que mostrar no meu filho que eu sou macho, que eu sou homem. Não. Não é que você é covarde, você é seguidor da palavra. Tanto faz se o vizinho é de 3 metros de altura, você é um vizinho de 1,5 metro. Porque às vezes a pessoa é seletiva, né? Ele é espiritual para alguns, com os outros ele quer ser valente, e às vezes se dá mal, né? Se dá mal. Isso eu conto uma história, isso é verdade, foi lá no Rio, uma obreira contou. Ela foi criada pelo um senhor, um homem, ele era muito forte, e ele era sempre valentão, mas muito brincalhão. Todo mundo gostava dele, era muito brincalhão, e debochava das pessoas, até de quem não conhecia. Mas era brincalhão, não era um boa. E o filho dele tinha 18 anos, era um rapaz muito forte. Isso foi um bairro chamado Penha, no Rio de Janeiro também tem Penha. E esse rapaz, um dia estava lá jogando dominó no bar, né? E entrou um cidadão, pequena estatura, pedindo informação. Aí ele olhou e contou uma piada. E parece o chaveiro, não sei de quê. E todo mundo riu, né? E o cidadão olhou, foi na mesa. Você está falando de mim? E ele fala. Aí o pessoal, O cidadão deu 2 passos para trás, puxou um revólver e deu um tiro nele. Aí a pessoa perguntou, na época que contou, quem ajudou a matar o filho dele? O próprio pai. Porque foi um exemplo para ele ruim. Deu para entender? Que, né, aprendeu a não respeitar as pessoas. Tem que aprender a respeitar as pessoas. Você não sabe. Mas porque era uma pessoa de pequena estatura, mas estava com um revólver que... Você sabe da história que eu contei do cidadão, outro não é piada também, não é caso, não é caso mesmo que aconteceu. Na época do Bruce Lee, essa garotada não conheceu. Bruce Lee era lutador de Kung Fu e tudo, né? Tinha os filmes famosos, na internet se encontra hoje, até os filmes de Kung Fu. E tinha muito isso, a garotada dos anos 70, né? Final dos anos 60, 70, de imitar muito o Bruce Lee. E ele lutava, fazia assim, tirava a camisa e um cidadão foi se meter com um camarada que era sargento da Marinha. E ele não sabia que o cidadão estava armado. E ele estava meio bêbado e provocou o camarada e brigou. E brigou mesmo. E quando tirou a camisa, e o rapaz, o sargento lá, ficou só parado assim, olhando para ele. Que não sei o que, vem e fez quando veio. Quando ele fez daquele feio, ele só deu, né, quando botou o passo, foi assim, vem e disse, eu estou brincando, rapaz. Voltando à seriedade, não ser exemplo. Então, filho, papai não é covarde, papai segue a palavra de Deus. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vamos orar por esse vizinho que está com problema. E é verdade, depois você ganhar aquele vizinho para Jesus, ver aquele vizinho para a igreja com você. Irmão, tem que ser o exemplo. Paulo está dizendo aqui que Jesus foi para nós. E ele diz mais, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O próprio Senhor Jesus falou, João 13,15. João capítulo 13, versículo 15. João 13,15. Porque eu vos dei o quê? O exemplo. Para que como eu vos fiz, façais vós também. E nós tivemos o exemplo. Jesus expulsava os demônios. Estamos expulsando. Rogaram pela sogra de Pedro. O que ele fez? Um sermão? Não. Inclinou-se para ela e repreendeu a febre. Manifestou o demônio. O que ele fez? Repreendeu o demônio. Tinha um vento forte querendo virar o barco. Ele, o que ele fez? Repreendeu o vento. Tem que fazer o mesmo. Seguir o exemplo dele. E é importante fazer isso, porque você vai formar pessoas ao seu redor. E ele próprio, o Senhor Jesus, disse em João 15:5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então tem que ser com ele, irmão. Você tem que ter comunhão, não é fazer. O que isso quer dizer? Não faça por fazer, faça pela palavra. A palavra te diz. Não vai fazer aquilo que a palavra não mandou você fazer. Não é? Como a pessoa diz, diga ao monte, ergue-te, você vai para a beira do morro, lá, morro, sai daqui, vai para lá. Não acontece nada. Eu sabia que não ia funcionar, mas você está brincando. Não é isso. Ele deu ali um exemplo, que até o impossível acontece. Quando você tem de fé em Deus, a fé vem por ouvir, ouça o que Deus diz, e dirigido pelo que a palavra de Deus diz, você ora. Aí aqui na frente, nós vamos ver isso aqui agora, Atos 1:8. Depois do João é o Atos 1:8. O que ele diz para nós? Atos capítulo 1, versículo 8.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu gosto de explicar que essa palavra virtude é poder. É a mesma palavra que Jesus fala lá em Marcos 5, quando a mulher toca nele, ele diz: eu senti sair de mim virtude. A mesma palavra. É a mesma palavra, entenda bem, quando ele fala que deu poder à igreja para pisar serpentes e escorpiões, quer dizer, ele deu poder. Existe a virtude. Agora, a palavra aqui é muito forte para nós. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Dr. T.L. Osborne escreveu um livro chamado Propósito do Pentecoste. O propósito do Pentecoste não é fazer você falar em línguas, claro que é importante para a nossa edificação, mas o propósito do Pentecoste é fazer você ser uma testemunha, você ter a virtude de Deus, o poder de Deus, entenda, para ser testemunha de quê? De homem santo. Ah, como é que ele consegue? Porque ele é homem de Deus, ele foi morto para o pecado, ela foi morta para o pecado. Não é que você é metido a santo, metido a besta, metido melancólico, não, o Espírito Santo capacita você. A virtude dele está em você para dizer não ao pecado. Mas a mesma virtude está com você, entenda, para expulsar os demônios. Para dizer o demônio, sai em nome de Jesus, você tem essa virtude, tem o poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que já explicamos que Jerusalém é a nossa casa, você tem que ser testemunha na sua casa, em toda a Judéia, que é a nossa parentela. Será que falamos para os primos? Falamos para as pessoas, damos testemunho, e hoje nas redes sociais é fácil. Você encontra primo que você nem, na verdade, encontra às vezes amigo de infância, e você que há muito tempo não vê, você acaba encontrando e fala, dá testemunho para ele. E mais, e Samaria, que são os nossos vizinhos, que nem sempre gostam de nós, mas estamos dando testemunho, mas às vezes não damos. Eu tenho explicado, você tem um vizinho que é de uma certa religião, né? Que usa lá umas roupas, você passa perto dele, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmão. Cumprimente a pessoa, bom dia, boa tarde, verdade. É uma pessoa devassa, sabe que tem uma vida de prostituição, mas respeite o ser humano. Vamos falar um homem travestido ou uma mulher travestida, mas respeite, bom dia, boa tarde. Né? Mas tem questão, desculpe, repetir isso, é estúpido. Passa perto de uma pessoa, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Não, irmão. Bom dia, boa tarde. Daqui a pouco o cumprimento vai aumentar. Daqui a um pouco você fala, Deus te abençoe. Daqui a um pouco você está com mais liberdade com aquela pessoa para dizer para ela, você sabia que Jesus ama você? Mas ou você trata ela mal, você fecha o coração dela em relação à sua pessoa. Mas se você tratar bem uma pessoa, você deixa o coração dela aberto para você entrar no coração dela. Não feche o coração de ninguém. Trate bem, entenda. Missionário R. Soares diz, não desça ao nível da pessoa, traz a pessoa para o seu nível, para o mesmo, quer dizer, com amor, por amor de Deus. É isso, tem que ser testemunha. Uma hora dessa, uma pessoa está com depressão, está com, te pedir oração. Olha, eu sei que você é uma pessoa simpática, sempre cumprimenta, você sabe que eu estou com problema, você quer orar por mim? Olha que bonito, irmão. Mas se você é uma pessoa que não cumprimenta, nem fala com a pessoa, o que acontece? Ela não quer nem saber de você. Então tem que ser testemunha para Samaria, para os vizinhos. E até os confins da terra. Isso quer dizer o quê? Por onde você passar. Está no açougue. Eu falei de uma senhora. Ela aqui, eu já foi embora depois para o sul do país. Mas durante muito tempo ela foi membro aqui. Essa senhora, ela ganhou um rapaz para Jesus que era da prostituição. Ela estava no mercado e tem aquelas... negócio de carne, né? O frigorífico lá, a geladeira. E quando ela colocou para pegar a carne, o rapaz colocou a mão junto. Era uma carne macia. E ela disse, não, tudo bem. Ele, não, senhora, pode pegar. Ele é educado também, só pode pegar. Ele disse, não, pegar. Daí ele falou para ela, com muita educação, ela falou para ele, por que você quer essa carne? Não, porque eu tenho uma gastrite, tenho isso, eu não consigo. Ele deu um testemunho na hora, irmão. Ela deu um testemunho, Jesus sabia que ele pode te curar, levou para a igreja. Aí, amigo, isso é Deus que faz. Mas se fosse uma pessoa fechada, tem que ser simpático com todo mundo para ganhar todo mundo para Jesus. O mundo está precisando de pessoas simpáticas, mas cheias do poder de Deus. Só simpatia também não adianta, mas tem que ter o poder de Deus. E Jesus nos capacitou. E diga que você não pode, não, porque na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, olha o que diz aqui, 3:5. Segundo aos Coríntios 3:5. O que diz? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Vamos lá, pessoal. Mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Se Deus capacita você, o que é ser testemunha? Vai de ser humilde, como Ezequias errou. Deixou o pavão entrar, né?
deixou se exaltar, mas quando entendeu, ele se humilhou diante de Deus. Isso ficou um exemplo para o filho dele. O filho dele errou, mas quando se viu em apuros, se humilhou e Deus devolveu o reino para ele. Amigo, vamos ser exemplo. Ah, pastor Jaime, eu não vim aqui para ouvir isso, eu vim aqui porque eu estou com depressão, porque eu estou com pânico. Mas você nunca ouviu o que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Cura da depressão, cura de câncer, cura de AIDS, seja o que for, cura de Covid, o que for, prosperidade, tudo isso Deus vai acrescentar. Busque o reino, quer dizer, entre nessa lei que você está falando, Diogo, da humildade diante de Deus, de procurar ser exemplo. Deus, eu quero ser um exemplo. Se envolva com Deus, se envolva com o Espírito Santo, que as pessoas vão ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Deus falou com você hoje.